Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre o mercado de transferências, notícias importantes sobre o destino de Ousmane Dembélé. O jornal Le Parisien falou que o Dembélé não irá se juntar ao Paris Saint-Germain. O novo diretor de futebol do clube parisiense, escolhido por Kylian Mbappé, é Luiz Campos, e ele vetou a transferência. Ele acredita que tem jogadores que ele gostaria de contratar para a posição e que possivelmente trariam frutos mais positivos que o Ousmane Dembélé. Eu sempre achei a ideia do Dembélé no PSG muito boa, porque o Mbappé joga pela ponta esquerda, ele pode jogar pela ponta direita, e o Dembélé é um cara que sabe criar muitos espaços e tem visão de jogo muito acima da média. Não à toa, ele é o maior assistente do futebol no ano de 2022, mesmo não tendo jogado todas as partidas. Então, assim, o Dembélé é um jogador muito bom. Obviamente tem que estar saudável, mas é um sinal positivo que ele não tenha se lesionado em nenhum momento neste ano. Já tem um tempo que ele não se lesiona. Isso pode ser uma coisa positiva, de ter feito um trabalho mais intensivo no fortalecimento muscular, etc, etc. Mas o fato é, como explicar a situação? O Dembélé jogou no Barcelona nas últimas 5 temporadas, ele foi contratado a um valor estratosférico e que, se não me engano, superou 130 milhões de euros, é talvez a maior transferência da história do Barcelona. E o problema foi, né? Ele não entregou o futebol de tantos milhões que foram pagos, né? Isso porque o Barcelona pagou por um jogador jovem como ele era, na época com seus 19 anos, né? Um cara que ia entregar futebol assim como world class. Ele ainda era um cara precisando de lapidação, então assim, pagaram muito dinheiro por um jogador que obviamente tinha potencial e talento, mas ainda não era um cara pronto. Então, teria que esperar o cara se preparar, ser lapidado, ir entrando aos poucos no elenco, né? Eu não acho que o Valverde era o nome certo para fazer a lapidação. Ele até conseguiu encaixar o Dembélé em certos momentos, mas foi pouco, né? Ainda assim, ficou deixando a desejar. Aí depois, vendo aquela sequência de técnicos medíocres, né? Foi o Setien, aí veio o Koeman, né? São dois técnicos, né? Uma sequência de técnicos bem medíocres. O Dembélé teve seu futebol quase assassinado por eles, como muitos jogadores no Barcelona. O Messi mascarava muito dos defeitos táticos desses dois técnicos, e com isso, assim, ele foi acabando perdendo espaço, né? Porque o valor dele sempre pesava no pouco que ele estava conseguindo entregar. E assim, no final da era Koeman, ele até estava jogando bem. Inclusive, que poderia ter sido a última partida dele, em janeiro, contra o Real Madrid, foi muito boa. E foi muito bem na partida, mas o Barcelona chegou a um ponto, nesse desespero financeiro que eles estavam, de vendê-lo a qualquer custo, porque ele tem o salário mais pesado do time. Inclusive, acho que o salário dele supera os 30 milhões de euros por ano, e é muita grana para um time que está sofrendo aí para fechar as continhas certamente. Então, a questão é, queriam vender a qualquer custo, ofereceram para o Chelsea, para clubes ingleses, não acertaram a venda. O Dembélé até parece ter dificultado a venda, com a raiva que estava sentindo, foi proibido de jogar no resto de janeiro e só foi integrado ao clube lá pelo meados de fevereiro, quando o Xavi passou a utilizá-lo. E assim, depois que ele começou a ser utilizado pelo Xavi com mais frequência, veio essa chuva de assistências. Ele marcou apenas um gol, não é um super artilheiro, nunca foi, mas sempre foi um cara muito criativo e que gerava muito volume de jogo e potencializava as peças ao seu redor. E ele foi o melhor jogador do Barcelona na segunda metade de temporada. Foram 13 assistências nessa La Liga, e ele não jogou 20 partidas como titular. Isso mostra muito da qualidade do talento do Ousmane Dembélé. E assim, o Xavi viu ele como uma peça-chave e queria manter ele. O Xavi viu ele como uma peça-chave, né? O trocadilho. Mas a questão é, ele não quer ficar, se sentiu desrespeitado, a situação não está positiva. Eu acredito até que ele queira manter o nível salarial, algo que não é possível atualmente, visto que o Barcelona não está assim naquela condição de gastar como estava antes, né? Com isso, ele fica livre para outros times, e assim, o PSG acabou dizendo não, mas há claramente times interessados. Dois deles fazem muito sentido, tanto o Bayern de Munique quanto o Chelsea. Eu, se fosse o Dembélé, escolheria o Bayern de Munique. Ah, você não torce pro Chelsea, mas eu acho que o Bayern de Munique seria o lugar perfeito para ele fazer o fortalecimento físico dele, e é um projeto mais confiável. Eu acredito que o projeto do Bayern tem tendência a dar mais certo a longo prazo do que o do Chelsea, que agora está indo para um lar novo. Mas se ele quiser um impacto mais rápido, de já mais rápida aclimatação, nada melhor que o técnico que ajudou muito no seu desenvolvimento, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel treinou o Dembélé no Borussia Dortmund. Quando ele é vendido para o Barcelona, Thomas Tuchel era o técnico do Dortmund. Então, assim, seria legal ele reencontrar
contra Ares, e na Premier League acredito que ele teria ali seu espaço de titular, não vejo nenhum ponta do Chelsea ocupando a posição dele no momento, ele é mais jogador que o Pulisic, que o Werner, ele é mais jogador aí que a maioria dos jogadores do Chelsea nas posições ofensivas. Acho que talvez abra aí um debate entre ele e Hakim Ziyech, mas ainda assim eu escalaria o Dembélé. Então, o Dembélé, ele é um jogador que viria para o Chelsea para ser titular e ele teria sim sua utilidade, até porque é um time que está carecendo de criação de jogadas, então nesse sentido faria total, sem lógica, o Chelsea atrás dele. Mas no Bayern de Munique, vamos lembrar, devem perder o Gnabry e ele deve ocupar essa posição que atualmente pertence ao Serge Gnabry. Então pode ficar o Sané, Dembélé de um lado, Miller no meio, um centroavante ali na frente, seja o Lewandowski na próxima temporada ou a contratação de alguém como um Darwin Núñez da vida. Então assim, no Bayern de Munique faz muito sentido também, porque ele tende a ocupar a posição de alguém que vai sair, ele pode ser preparado fisicamente para ficar mais resistente a lesões. O Bayern de Munique faz um trabalho invejável nesse sentido, então é aquela questão, tá entre esses dois times, acho cada vez mais difícil acreditar que ele fique no Barcelona, então cabe agora saber, Dembélé joga no Chelsea ou no Bayern de Munique? O tempo irá responder. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.